Alô, gente. Isso aqui é uma primeira experiência estilística que eu estou fazendo um experimento e como vai ficar essa forma de aparição, essa forma de imagem. Sei lá, é uma forma de estilizar. Pode ser frescura, mas uma tentativa que eu estou com vontade de fazer. Essa aí vai ser a primeiro teste. Valeu? Mas vamos continuar no estilismo, para ver se fica interessante. E esse termo, esse título, a ferrovia na rua, refere-se ao bonde, né? Que é um sistema ferroviário colocado na rua. Em outros vídeos mais adiante, eu vou explicar isso melhor. Olá, bom dia. Bom dia para quem está aqui do lado de cá. Boa tarde para quem está lá na nossa querida irmã África, nossos queridos irmãos angolanos, moçambicanos, guinenses, são tomenses, cabo-verdianos, talvez, continuando, e talvez até aqueles lá que estão lá do outro extremo lado do mundo, os extremos orientais, timorenses do leste, quem irá ver mais tarde, porque isso eu estou gravando em particular, né, primeiramente. E eu queria falar sobre uma questão assim, sobre como nós, seres humanos, entendemos o mundo em que nós habitamos. Por algum motivo aqui, agora eu vou fazer uma observação de ordem estritamente prática. Eu acho que a minha câmera está um pouquinho problemática e o lado direito está um pouco embaçado. E eu já dei tudo quanto é jeito de mexer com as luzes aqui para ver se era problema uma coisa local. Eu acho que é a câmera que está com alguma dificuldade, mas a gente trabalha com o que tem, né? Como é que nós, pessoas, seres pensantes, entendemos a existência do nosso mundo, da nossa vida, digamos, da vida física e tudo mais? No passado, falando em termos assim de pensamento, por exemplo, de pensamento assim, porque europeu, por que o pensamento europeu? Porque a gente aprende, por exemplo, aqui do Brasil, a gente aprende o que é idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, mas tudo isso são os parâmetros dessa diferenciação de épocas, são parâmetros europeus. Quer dizer, enquanto em determinadas outras regiões do globo as coisas estavam acontecendo, os processos, as eras, as fases se desenvolviam e se transmutavam de uma para outra de uma forma um tanto diferente do que ocorria nas Europas, né? A Europa e suas cercanias, né? Ou seja, o mundo árabe, quando passou a existir um mundo árabe específico, quando houve uma expansão dos povos árabes até o norte da África, Península Ibérica. Um momento eu tenho que fazer uma senha aqui, mas é rapidinho. Sim. E mais tarde, quando os otomanos, os turcos, também se expandiram
já com o leste europeu, incluindo o leste europeu, a parte, o que hoje a gente chama de Oriente Médio, e o norte da África. Ou seja, durante algum tempo, mais recentemente, todo o mundo árabe passou a ser incorporado ao Império Otomano durante bastante tempo. Ou seja, duas expansões que ocorreram antes do povo árabe e islâmico, que era o Islã, também os turcos, que também eram muçulmanos, de uma forma diferente, né? Que a parte europeia que foi do Império Turco Otomano foi do leste, e a parte europeia que foi do mundo árabe muçulmano também foi na Península Ibérica, através do norte da África, na Europa Ocidental. Por isso que eu estou dizendo, eu fiz esse parêntese para fazer uma questão, para observar uma questão de como que a gente entende essa questão de épocas, de eras, chamando de era contemporânea, e talvez idade moderna, que foi desde do final do século XV até a Revolução Francesa. A gente pode englobar talvez o mundo inteiro, mas antes disso, é tudo analisado com bases, digamos, ocidentais, o que a gente pode considerar, de acordo com essa época a que se refere, como ocidental sinônimo de europeu. Porque não se trata de uma ideia ocidental necessariamente em termos de geografia física, né? Tudo baseado no que ocorria na Europa e os seus arredores. Bom, mas como que um medieval... Agora eu vou voltar para a história. Como é que um medieval... Como é que nós entendemos a nossa existência física, a nossa situação, a nossa localização, o que somos nós, o que há, o que existe e o que não existe. Eu digo de minha parte que, para mim, não há inexistência. Quer dizer, a única coisa que não há, que não existe, é a própria inexistência. Que tudo existe ou tudo pode existir. Mas o que a gente vê e o que a gente acredita? Inclusive eu, porque é isso que eu digo que eu tenho um conceito meu de que tudo que a gente imagina existe. E mais o que a gente não imagina também. Eu também ficaria espantado se visse uma coisa que eu nunca imaginei, ou mesmo que eu imaginei, e cuja existência eu apenas acredito, porque é um conceito meu de que tudo existe. Agora, o meu ser emocional não absorveu essa crença, né? Por exemplo, numa espécie de um duende, por exemplo. Mas eu acredito. Acredito assim. A minha mente acredita. A minha parte, o meu emocional, parece que não absorveu ainda, né? Estou dando um exemplo. Mas vamos voltando à questão. O que nós, seres humanos, o que para nós é o universal, o mundo. O mundo a gente pode chamar o mundo das pessoas assim, por exemplo, o mundo chinês, quer dizer, porque a China é uma grande população, um espaço, a gente pode considerar um mundo chinês, né? O que é um mundo árabe? O que é um mundo indígena? No caso dos povos do continente americano, pré-colombianos, que generalizadamente foram chamados de índios ou indígenas, né? Mas existem vários mundos indígenas no caso. O mundo africano, e com vários mundos internos também. E também os mundos assim que não se localizam. O mundo cristão, o mundo muçulmano. Bom, mas se localiza... há uma concentração naquela região,
do Oriente Médio, do Norte da África principalmente, mas e também em outras regiões do leste africano, mas existe em todo o mundo. O mundo de uma religião, o mundo judeu, o mundo católico, o mundo protestante, o mundo baseado num costume. No caso, eu dei exemplos de religiões. Agora, vamos falar também o mundo homossexual, quer dizer, porque os homossexuais estão em toda parte, mas eles têm características que faz deles uma espécie de mundo. E isso é uma forma simbólica de nós nos referirmos aos contextos. Contextos, né? Dei esses exemplos, né? O mundo das pessoas, o mundo da maçonaria, o mundo do Rosa Cruz, o mundo de diversas... O mundo religiosamente, eu falei, o cristão, o muçulmano, o mundo hindu, o mundo budista, quer dizer, nesse caso, essas religiões já não são uma coisa que se localiza geograficamente, ou de certa forma até se localiza, mas isso engloba povos, gente que está espalhada por esse planeta. Mas esse planeta, gente, que nós vivemos, na dimensão que nós vivemos, fazemos tanta diferença, consideramos tantas diferenças assim, de importância ttão mínima, e às quais damos uma importância tão exagerada, e sem levar em conta que isso aqui é um planeta, e a espécie humana, com todas as suas variedades de formatos físicos, somos todos a mesma coisa, os seres pensantes, com todas as diferenciações de costumes, hábitos, basicamente tudo é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não sabe de nada. Quer dizer, por que eu disse isso? Porque nós vivemos numa dimensão. Eu não vou perguntar para vocês, ou melhor, para nós. Eu gosto de falar nós, eu não gosto de falar vocês. Mas se nos perguntar se você acredita em dimensão paralela, você sabe, a minha resposta é sempre aquela: eu acredito em tudo. Então, eu acredito em dimensão paralela. Acredito em um universo paralelo. Acredito no infinito. Porque se deu a consideração de que considera-se que o universo que a gente vive é infinito. Descobriu-se que esse universo, esse contexto assim de uma infinidade de galáxias, infinidade metaforicamente, né? Porque nesse caso não seria infinito, tem um fim, quer dizer, tem um limite, mas daí tem outro universo, e assim por diante. E o multiverso é o quê? É o que deveria ser chamado universo, porque aquilo onde está contido todos os universos, e o multiverso é infinito, a quantidade de universos é infinita. Dizer que está contido é uma maneira de dizer, porque o infinito não contém, no infinito está, né? Mas não é só isso. O multiverso, existe também esses universos que a gente pode contar matematicamente, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, um do lado do outro, em cima do outro. Em cima e do lado é modo de falar, né? Porque no espaço absoluto não existe baixo, cima, esquerda e direita. Mas, vamos dizer, existe também o paralelismo. Universos paralelos, onde, por exemplo, aqui, isso aí é falado em muitas publicações, se vê muitas publicações do YouTube sobre isso. YouTube e outras redes sociais, em vídeos, né?
Então o que acontece? Um universo onde todos nós, praticamente todos nós, estamos aqui do mesmo jeito, mas com algumas diferenças. Algumas diferenças de... Deixa eu ver como é que fica o álbum da pó. Ih, fica muito embaçado, caramba. Não, assim não dá. Tem que melhorar um pouquinho. À noite é melhor fazer isso. Aqui. Vamos continuar. Então, nessa sistemática, quer dizer, sistemática, a gente fala a palavra sistemática porque a gente precisa de um sistema, nós, para transmitir ideias, né? Então, digamos que... Deixa eu procurar um negócio aqui. Peraí. Tá aqui. Digamos que eu sei. E também há, quer dizer, eu acho que há de tudo. Outro dia, quando eu fiz uma live, isso não está sendo uma live porque eu estou fazendo uma transmissão ao vivo mais particular, porque eu estou querendo usar essa transmissão para o Facebook para preparar esse vídeo, né? Então ele vai se tornar público depois, né? Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte: existe o quê? Se perguntasse para mim em que tu acredita, eu diria em tudo. Acreditar, como eu disse, né, também naquela outra ocasião, não é sinônimo de ter certeza. Acreditar é você admitir a possibilidade. Mas para mim, a meu ver, existe a possibilidade para qualquer coisa. Eu falei naquele contato, naquele vídeo, perguntasse para mim, o que você acredita? Eu diria em tudo. Acredito em duende, acredito em mula sem cabeça, acredito em curupira, acredito em caipora, acredito em saci pererê. Eu me referi a um tipo de ser de outra, digamos, de outra dimensão, duende, que é mais ou menos universal, um tanto quanto europeu, e os demais são seres de outra, que vivem em outro plano da existência, do lado de cá, né? Há muitos em qualquer parte do mundo, aqui nas Américas, aqui na América do Sul, Europa, África, Ásia, mas é o que me veio à mente. Eu lembrei dos duendes, que são muito falados, né? Agora, de certo modo, você pode talvez dizer que o Saci Pererê é uma espécie de duende brasileiro, né? O Saci Pererê, ele vem, bom, em termos de lenda, ele traz uma associação da cultura indígena com a africana. Mas eu não acho apenas que foi uma questão de uma lenda. Eu acho que através desses sistemas do que a gente pensa, alguma coisa está acontecendo de verdade lá do outro lado. E essa coisa que está acontecendo de verdade é a existência, o surgimento, algo que já sempre esteve pronto a surgir de alguma forma. Agora, acreditar é uma coisa diferente de ter certeza. Mas no fundo, o que eu te digo? Por que eu vou achar que só aquilo que eu já vi e só aquilo que eu consigo entender pode ser real ou existente? Eu prefiro a palavra real, porque existência é uma coisa que não se aplica a tudo. Por exemplo, você acha que Deus existe? Deus o que a gente chama de Deus é aquilo que não é definível. Então ele não tem como existir nem como não existir. Está além do conceito de existência. Então, mas vamos voltar aqui. Mas por que eu estou falando essas questões de a gente considerar e observar a universalidade, a ilimitação do que é o elemento absoluto, no sentido assim, onde tudo pode existir internamente, externamente, onde tudo pode surgir dentro de determinado contexto e um contexto entrar em outro e assim sucessivamente. Basicamente dizendo,
eu comecei a dar o exemplo e fiz uma série de interrupções, e vou voltar a falar do medieval. Eu estava explicando que a gente se refere ao medieval pensando no medieval europeu, porque essa história, essa divisão histórica que a gente aprende na escola, do lado de cá, do Ocidente, é baseada na história da Europa e suas cercanias. A gente sabe que a Idade Média na Europa foi dominada pela Igreja. A Igreja era um órgão extremamente repressivo na época, um órgão que tinha um poder terrível, um poder de mando, um poder de vida e morte. Tinha a Inquisição, tinha aquela coisa toda. A Igreja dominava os governantes, os reis, os imperadores, eles eram também submissos à Igreja, né? Se você chegasse para o medieval, uma pessoa medieval, aí você fala, você diz aqueles camponeses que não tinham muito acesso. Não falo qualquer pessoa. A visão de mundo de um camponês medieval não era muito diferente da visão de mundo de um senhor feudal ou de um monarca daqueles. Só mesmo as pessoas que pensavam mais, os pensadores, os alquimistas, alguns frades pensadores, e que, na maioria das vezes, ocultavam suas visões para não irem parar na fogueira. Inclusive, esses frades e padres que tinham um conceito de visão mais aberta por causa da sua própria e seu próprio estudo e sua própria visão de mundo, que eram pessoas de cabeças mais assim abrangentes, né? Muita gente calava a boca para não ir para a fogueira, e houve aqueles que deram para trás para não cair na fogueira, e fizeram eles muito bem, tá? Por exemplo, Galileu, ele foi levado quando ele descobriu que a Terra era um planeta redondo que girava em torno de uma estrela que é o Sol, e ele foi instado, quer dizer, assim, coagido a negar, a dar para trás tudo aquilo que ele disse. E a primeira coisa que eles fizeram foi, quer dizer, a fogueira seria uma coisa para depois, mostrar os instrumentos de tortura. Ele deu para trás e fez ele muito bem, porque diziam, ele tinha que ter coragem, não ser covarde. Gente, ele não foi covarde, ele foi prudente. E há um tipo de coragem que é aquela coragem de você agir no sentido de encarar um fato para resolver questões importantes, pessoais ou coletivas. Agora, existe a coragem burra, a desnecessária, a que só vai te fazer mal. Porque se ele quisesse pé firme, ele ia para a fogueira e ia acontecer do mesmo jeito. Por algum tempo, a descoberta dele ia ser negada e um dia ia ser aceita da mesma forma que foi. Então ele ia passar por aquele martírio à toa. Bom, mas vamos voltar. Um medieval, então não precisa ser necessariamente uma pessoa do campo, porque a visão de mundo do medieval, assim como hoje, a visão de mundo de uma pessoa mais assim, menos escolada, e mais escolada em termos de escolaridade formal, não é muito diferente não, entendeu? Então vamos lá, você falava para ele como é que é a universalidade, o universo, como é que é tudo que existe. Ele vai dizer para você que nós vivemos num lugar chamado Terra, que é uma espécie de plataforma, né, plana. Todas essas coisas que a gente vê de dia e à noite no céu giram em torno desta plataforma. O Sol dá o seu giro diurno, a Lua e as estrelas o seu giro noturno, que Deus
mora literalmente naquele lugar que é lá em cima chamado céu. E ele realmente havia de acreditar, que Deus era um homem de aspecto maduro, de barba branca, e Jesus de Nazaré, que é chamado de Jesus Cristo, eu prefiro chamar de Jesus de Nazaré, a seu lado no trono. E lá é uma espécie de mundo, para dizer, é o céu, para onde vão os justos, né? E que abaixo da plataforma existiria um inferno, que é os justos eternamente lá em cima, e abaixo os injustos eternamente. Então, para o medieval, nada mais, quer dizer, tudo se limitava a isso, né? Isso aí era o absoluto. Para um filósofo da fase, vamos dizer, o que a gente chama de filósofo moderno, dessa grande fase materialista que se viveu e que ainda não deixou de existir, ele diria, o que existe é o que a ciência percebe. Quer dizer, o filósofo moderno, como foi definido de uma forma assim poética pelo Augusto dos Anjos, eu acho que é no Monólogo de uma Sombra, né? É um cara assim que queria enxergar coisas e acabou não enxergando nada, a não ser o limite que a ciência concreta permite. Aí, como é que ele fala? Aí vem sujo, a coçar chagas plebeias, trazendo no deserto das ideias o desespero endêmico do inferno, com a cara hirta, tatuada de fuligens, esse mineiro doido das origens, que se chama o filósofo moderno. Quis compreender, quebrando estéreis formas, a vida fenomênica das formas. Daí para frente não me lembro bem. Só que ele termina essa próxima estrofe assim. E só encontrou qualquer coisa assim, essa mecânica nefasta que todas as coisas algo dessa mecânica nefasta que todas as coisas se reduzem. Quer dizer, porque no conceito de quem quer observar só aquilo que o seu cálculo pode atingir, só aquilo que o seu cálculo e a sua visão pode atingir, achar que parou ali, ele vai ver que vai sentir que realmente a existência, tudo que você pode perceber é muito reduzido realmente. Então, vamos dizer, além de um outro planeta, por exemplo, segundo dados oficiais, no mundo, em termos do nosso contexto físico, esse sistema planetário, um momento só em que nós vivemos, que é o sistema planetário, que é, como se diz, composto desses planetas, dentre os quais o nosso, começando por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e assim por diante, que giram em torno do Sol, segundo dados oficiais, nesse sistema planetário, que gira em torno dessa estrela chamada Sol, só aqui na Terra é a vida inteligente. São dados oficiais. Bom, mas e mais para lá, dizem muitos assim, alguns a hipótese de planetas que são chamados planetas terrenais, parecidos com a Terra em outras galáxias, talvez a extrema distância daqui. Agora, vamos deixar assim, mesmo assim, a questão de espaço físico, tempo e espaço físico, no que nós vemos e onde tudo isso está, e vamos ver um paralelismo, uma dimensão paralela. Dimensão, na verdade, é medida, mas eu estava em outra dimensão, quer dizer, uma maneira de dizer que você estava em outro plano de existência, que em alguns casos é simultâneo. Então, às vezes, existe, eu estou falando conforme eu acredito, certo? Aqui mesmo onde a gente se encontra, cada um de nós,
cada um na parte do planeta onde vive, existe uma outra unidade planetária, um outro planeta, um outro mundo, que está aqui mesmo. Nós nos permeamos, outro ou outros. Conforme você está no teu aparelho de TV, seja ele a cabo, seja ele já num sistema já bastante digitalizado, ou seja ele naquele sistema mais primitivo de canais, antes de haver TV a cabo, tanto na fase preto e branco quanto na fase colorida, do mesma forma que você, os canais de TV, vamos pegar numa época bem assim, inicial, mais primitiva, na época em que era quase tudo transmitido ao vivo. Então você estava sintonizado numa emissora. Isso quando já passou a haver mais de uma emissora, né? Quer dizer, aqui no Brasil começou com uma, acho que geralmente os países começaram com apenas uma emissora. Então nessa emissora, com mais de uma, duas, ou seja, você está naquela TV, as ondas estão no ar. Você trocava de canal, você via outra emissora naquele mesmo aparelho. Da mesma forma, mundos físicos se entremeiam, se permeiam. Muita gente, talvez a maioria, não acredita nisso em absoluto. Estou dizendo uma coisa na qual eu acredito. Eu estou fazendo uma afirmação, mas não é uma afirmação assim no sentido de considerar que eu estou certo nem errado. É como eu acredito que seja, correto? E nisso, eu quero dizer, nós podemos ter, da mesma forma que os universos paralelos estão acontecendo ao mesmo tempo, situações assim simultâneas, algumas extremamente semelhantes, onde cópias de nós estão, e outras mais um pouco diferentes, onde essas cópias também estão, sendo que cada um desses paralelismos há alguma coisa diferente. E seguindo de um e outro, as coisas podemos ver mais diferentes, mais parecidas, mais diferentes. Nós mesmos, como nós somos fisicamente aqui. Então, ocorre o seguinte, havendo assim, eu quero dizer, casos, inclusive, onde uma pessoa inopinadamente se transporta de um plano para outro. Então pode haver, suponhamos, na mesma localização física, no mesmo espaço físico também, digamos assim, um outro planeta Terra, às vezes uma localização específica do planeta, no qual ou na qual as coisas são de outra forma. Imaginemos, por exemplo, uma outra sintonia, um outro canal, né? Quer dizer, um canal da existencial do nosso mundo terrestre. Suponhamos um canal existencial desse mundo em que nós vivemos, onde não tenha havido, por exemplo, certas tragédias, onde não tenha havido Hitler, onde não tenha havido onde as coisas tenham sido mais assim agradáveis, mais pacíficas. Suponhamos que haja essa terra diferente, deixa eu chegar um pouco mais para trás para ficar mais bem
bem visível. E que imaginemos também que nessa Terra os avanços da tecnologia tenham acontecido de uma forma diferente. Vamos supor que hoje nós temos os nossos telefones celulares. Eu estou usando um deles, que eu faço mesmo pelo telefone, né? Eu ainda não tenho, como se diz, câmera no computador. Então, vamos supor que já tenham inventado algo assim nos anos 30 ou 40. Eu estou imaginando uma outra dimensão terrenal simultânea, a localização simultânea, mas em outra frequência, digamos assim, em outro canal, digamos assim. Eu acredito nisso, certo? Onde não tenha havido nenhuma guerra mundial. E tenha sido inventado o telefone que eles não chamariam de celular na época, né? Seria o telefone portátil. E imaginemos que naquela ocasião, dentro de umas condições não tão diferentes totalmente das nossas condições, mas com algumas diferenças, esses telefones portáteis seriam carregados pelas pessoas, né? Uma coisa um pouquinho grande, só que eles não teriam essa capacidade de qualquer lugar do telefone celular. Haveriam pontos de tomada nas padarias, nos postes, nas casas de comércio, às vezes nas paredes das ruas, às vezes em determinados pequenos postes para isso, na qual a pessoa engataria aquela tomada, faria sua ligação e seria registrada como é normalmente registrado com o telefone fixo tradicional. Ele seria aquele telefone de discagem, né? Como qualquer outro, só que pequeno, um pouco menor. Ia ser meio grandinho, né? Porque não se faria um celular como se faz do tamanho de hoje. Aqueles primeiros celulares que eram celulares mesmo, eram enormes, talvez nem precisasse ser tão grande. Bastaria que ele ligasse ali, discasse e ficaria registrado. Só uma ideia que nessa época, nesse mundo, nessa dimensão desse mesmo mundo nosso, onde todos nós estaríamos, quer dizer, cada um a sua época, mas num contexto mudado, diferente do que é o contexto desse plano onde nós estamos. E suponhamos também que adiante as tecnologias iriam continuando a avançar. Viria mais tarde a informática, viria mais tarde o celular como nós o conhecemos, ou talvez mais desenvolvido do que o que nós conhecemos, capacidades até dele fazer aparecer no ar. Isso vai acontecer um dia para nós aqui. Uma tela assim grande, que você pode ver as coisas grandes assim. Hipótese, né? Mas suponhamos que a ferrovia não tivesse criado assim as locomotivas diesel elétricas, talvez a eletrificação, mas a maior parte das ferrovias ainda hoje funcionasse com locomotivas a vapor, a maneira tradicional. Tudo podia ser assim, elas iam ser aperfeiçoadas, claro, mas a ideia que eu estou me ocorrendo é assim, que fosse um exemplo do mundo onde as coisas ocorrem assim, diferentemente, né? As locomotivas, as ferrovias com muitas locomotivas a vapor, partes eletrificadas com máquinas elétricas, etc. Então eu estou dizendo, o que eu quero apresentar aqui é a ideia de que em coisas que eu acredito, porque eu acredito em tudo, entendeu? Eu respeito muito as pessoas que entram dentro da lógica de uma maneira muito assim desapaixonada, como
que são assim, acreditam no que se pode ver, mas também admitem que há coisas que a ciência ainda não chegou. Entendeu? Eu respeito muito. Quer dizer, a questão de acreditar em tudo é que eu vejo assim. Eu não sei o que existe porque eu só sei o que eu vi. Então eu acredito em tudo mesmo, em qualquer coisa que eu imagino e que não imagino. Agora, um agnóstico, um cético, assim como uma pessoa como o professor Leandro Carnal, eu considero ele de grande respeito, entendeu? Ele é muito cético e tudo, mas ele tem uma visão muito aberta. Quer dizer, para ele não existe isso, não existe aquilo, mas ele tem uma abertura para respeitar e para considerar a maneira de ver, umas visões de mundo que as pessoas possam ter de uma forma assim, diferente, mesmo que ele ache graça em certas coisas assim, que ele fala, karma, né? O karma, ele acredita em karma só em Piracicaba. É karma aí, rapaz, calma, entendeu? Mas eu acho que ele é 100%, eu gosto muito de ver as palestras dele, muita coisa que ele fala é extremamente sensata, aliás, tudo que ele fala é sensato. E eu não vou dizer que discordo dele devido ao seu agnosticismo, porque não é bem uma discordância, é uma observação sobre um ponto de vista diferente, porque eu vou parecer maluco para muita gente, cara, com certeza. Quem vai me considerar um maluco assim, um rematado doido, certo? Mas não faz mal. Agora, você vê, eu acredito nisso que a gente chama de reencarnação. Não gosto muito do termo, eu preferiria chamar de transmigração do espírito, da alma, mas o que se diz, a palavra usada é reencarnação aqui entre nós, né, no Ocidente. Agora, você vê as visões, muitas vezes, de muitos livros espíritas, eles limitam muito o conceito de reencarnação ao tempo e ao espaço onde nós estamos. Se você vai nascer num futuro de acordo com nossa época e no mesmo mundo, nosso planeta que eles falam. Por isso que as pessoas que contestam falam, poxa, mas se a população aumenta, como é que pode ter tanta gente reencarnando? É porque realmente a visão geral de quem acredita se restringe mesmo a esse planeta. E se restringe a essa dimensão, a esse contexto, digamos assim, limitado ao tempo e espaço dentro dessa materialidade que é considerada única. Mas eu acho possível sim a pessoa voltar, tanto aqui, seguindo essa cronologia, quanto numa outro plano simultâneo, seja aqui, seja em outro planeta, seja na mesma localidade, seja em outra, e numa época, às vezes, anterior, porque ali, como é uma situação paralela, ela não está dependendo da nossa cronologia. Então, eu acho que é tudo, gente. A visão aberta, acho muito bom. Agora, muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas vai achar esse cara é maluco. E eu acho, poxa, se eu sou um maluco, eu digo eu sou maluco, beleza. Como dizia o nosso querido, como é que eu fui esquecer? Raul Seixas, poxa, eu não esqueci, eu sou um lapso aqui. Que eu acho ele sensacional mesmo. Então, sabemos, então já temos nessa visão que eu estou tentando transmitir, a minha visão de mundo, mas mais de mundo, a minha visão de universo, entende? Que é a visão que não desconsidera absolutamente nada que se possa pensar e o que não se pensou também. Agora, como diz,
voltando a fazer uma menção ao amigo Leandro Carnal. Eu digo amigo porque eu considero ele um amigo, apesar dele não me conhecer. Que ele diz assim, perguntava, e o que você acha de milagres? Ele diz, há coisas que a ciência não alcançou, que a ciência não chegou a explicar, mas que hão de ser descobertas um dia. E essas coisas podem ser aquelas coisas que são chamadas milagres. Então eu achei extremamente admirável, fiquei muito assim, me inspirou muito respeito o que ele falou, porque ele não é do tipo da pessoa que se prende à ciência da época presente e age como se tudo parasse ali. E aí é o exemplo que eu dei do medieval. Qualquer coisa que você falasse para um medieval sobre o que é o mundo hoje, ou mesmo antes, ele não ia te acreditar jamais. E não precisa ir tão longe. Se fosse um cara do século XVIII, do século XIX, você falar que certas coisas existiriam um dia, você ia achar você louco. Então eu achei extremamente assim, respeitável a posição do Karnal, o quanto ele respeita, o quanto ele não ele desacredita de muita coisa, mas ele vê com os seus olhos assim, dentro da visão científica, muito científica, mas ele sabe que muita coisa a ciência vai chegar, porque ele percebeu ou percebe uma coisa que muita gente parece que não percebe, que a ciência dá passos e muita coisa que nos parece histórias assim, crendice apenas, a ciência um dia vai ver, vai descobrir. Quer dizer, um dia vai descobrir uma coisa, assim, outra, e assim sucessivamente, ad eternum. A ciência do nosso planeta, aqui, nesse contexto que nós vivemos aqui, ela vai existir e vai continuar descobrindo coisas enquanto esse planeta existir, enquanto a humanidade e as outras espécies existirem nesse contexto nosso. E se nós existirmos, quer dizer, nossa vida e nosso contexto existir ad eternum, vai existir. A ciência vai continuar eternamente descobrindo mais e mais e mais e mais e mais. Isso não tem fim da linha. E muitas coisas nós temos aqui na nossa história, que são a parte da história que não está registrada na história comum, na história oficial. Eras vamos dizer pré-diluvianas, porque apesar da história de dilúvio ser uma história assim, vamos dizer assim, nevoada, não se sabe, tem um aspecto simbólico, e há uma série de há muito lendarismo em volta dela. Então, não sei se houve um dilúvio, se não houve, mas pré-diluviano seria uma maneira de eu dizer. Épocas que se fala da Lemúria, da Atlântida e tal. E o que mais além? O que nós sabemos? Né? Nós sabemos até onde chegamos a poder saber. No entanto, ocorre o quê? Ocorre que nós ainda temos muito que descobrir. E esse recado é um recado a respeito dessas coisas. Ninguém é obrigado claro que não, né? Jamais ninguém seria obrigado a dar consideração às coisas que eu digo, né? Eu gosto de falar, eu gosto de expressar minhas visões de uma forma a dar esse recado para quem se interessar, ou mesmo para quem se interessar em rir, ela vê aquele cara maluco falando aquelas maluquices. Pô, isso aí para mim é maravilhoso, cara, entendeu? Não há necessidade daquilo que eu diga ser aceito ou considerado lúcido. Não há necessidade. Apenas eu estou transmitindo uma visualização. Eu queria corrigir um erro que eu
quando eu pronunciei um trecho de um poema monólogo de uma sombra do Augusto dos Anjos. E eu pronunciei 2 vezes a mesma palavra, formas. Na verdade, eu vou ler corretamente agora. As 2 estrofes. Refere-se ao filósofo moderno, que é aquele que, com algumas exceções, que ele quis, o filósofo moderno, vamos considerar de uns 300 anos para cá, ou de uns 250 anos para cá, que o filósofo moderno ele se prendeu e acreditou que ele podia descobrir tudo através da razão e do que a ciência de seu tempo atingiu. Né? O engano da humanidade ainda é esse. É esquecer que a ciência nunca vai parar de descobrir coisas. Mas aí eu vou ler corretamente aqui com o livro aqui. Aí vem sujo a coçar chagas plebeias, trazendo no deserto das ideias o desespero endêmico do inferno, com a caraírta tatuada de fuligens, esse mineiro doido das origens que se chama o filósofo moderno. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas, que iguais a fogos passageiros luzem, e apenas encontrou na ideia gasta o horror dessa mecânica nefasta a que todas as coisas se reduzem. Ou seja, as coisas se reduzem no conceito humano, no conceito daquele que até hoje existe essa maneira de ver as coisas, como que tudo está visto como é. Mas eu dei aí anteriormente, nesse mesmo vídeo, o exemplo do medieval europeu, né, no caso, o que se diria para o medieval europeu sobre que o mundo não é assim, que o mundo a Terra é redonda, que ela não é o centro do universo, que não era assim, e o conceito dele de Deus. O camarada, ele pegava o papelzinho, botava o teu nome lá no papelzinho, ia perguntar o teu nome, tinha que botar na urna da Inquisição, né? Naquela boca de leão. Ou, quando muito, ia recomendar ele para você ser o bobo da corte do senhor feudal dele ou do rei. Ou então te botava sei lá, eu acho que na Idade Média existia manicômio, mas não era para curar ninguém, né? Era para botar o louco à distância. Então é isso, gente. Eu quis dar essa finalização e dando uma conclusão da seguinte forma. Eu vejo, quer dizer, e outras pessoas veem as coisas dessa forma que nós não sabemos e nunca saberemos. Não temos, assim, como nós somos seres humanos, né, nessa forma que nós vivemos, condição de entender, lidar com coisas infinitas. Então, talvez ou provavelmente em existências mais desenvolvidas que nós venhamos a experienciar. Ok? Então, tudo de bom para todo mundo e até a próxima.